Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor seja contigo. Um abraço para você e toda a família. Queria deixar aqui uma meditação para você neste momento. Qual é o preço que se paga para pregar a verdade? Sabe, meu querido, minha querida, para você ser usado por Deus, denunciando o pecado pelo nome, você tem que pagar um preço. Se você está vivendo de boa, agradando todo mundo gosta de você, você não fala, não denuncia o pecado de ninguém, para você todo mundo está bem, ok, você está de boa, não está sofrendo? Sim. Então você não está vivendo à altura do chamado de Deus. Porque todos os que vivem a verdade e denunciam o pecado, eles são provados. E eu quero ler o texto para você. Olha o texto aí. Quando atingirmos a norma que o Senhor deseja que atinjamos, as pessoas mundanas considerarão os adventistas do sétimo dia como extremistas, esquisitos, singulares e austeros. O livro é Fundamento da Educação Cristã, página 289. Você viu aqui? Para você denunciar o pecado, para você chamar o pecado pelo nome, você tem que pagar o preço. E de acordo com o texto profético, você vai ter que ser chamado de extremista, esquisito, singulares e austeros. Então, se você está sendo chamado de fanático, de extremista, esses nomes aqui, alegrai-vos, regozijai-vos, porque você está no caminho certo. Fanático por Jesus, fanático em defesa da verdade. Todos. Jesus foi fanático, foi fiel até a morte. Pedro foi fanático, foi fiel até a morte. Paulo foi fanático, foi fiel até a morte. Fanático, extremista. Daniel foi extremista, foi fanático, pois ele chegou um momento que ele disse: eu decidi não me contaminar com as iguarias do rei. Isso é fanatismo. Hoje é considerado fanatismo. Um banquete, porque não comeu, porque não saboreou de tudo que tinha ali? Fanático hoje seria considerado também como fanático. Mas é isso mesmo, irmão. O povo de Deus, eles têm que ser fanático. Fanático em defesa do que é verdadeiro, do que é justo, do que é puro. Fanático no sentido de adoração, de fidelidade a Deus. Assim como Jesus foi fiel até a morte. Seja fiel até a morte. O texto está dizendo isso. Se você denunciar o pecado, se você viver a verdade, você será chamado de extremista. Sim. Te alegra com isso. Aqui diz que os mundanos, as pessoas mundanas, elas considerarão a gente de extremista. Mas quando a gente é chamado de extremista pelos mundanos, de boa, tranquilo. Mas não é só isso que Deus revelou. Deus revelou também, queria mostrar para você, os fiéis serão apontados como homens que não merecem confiança. E isso será feito pelos membros da igreja. Então não é só pelos mundanos. Na igreja está cheia de pessoas mundanas. Pessoas que desfilam na rua de coto, de lycra, boquinha pintada, cheia de maquiagem. Estão na igreja, mas são mundanas. E elas denunciam aqueles que estão denunciando o pecado. Aqui está claro, eles serão denunciados, os fiéis serão apontados como homens que não merecem confiança, e isso será feito pelos membros da igreja. Os membros mundanos estão na igreja, mas são amantes do pecado. Os servos de Deus devem amar-se com justiça de Cristo. Não devem esperar que irão escapar do insulto e injustiça. Serão chamados de exaltados e fanáticos. Louvado seja Deus por isso. Glória a Deus. Fanáticos. Mas que não desanimem. A mão de Deus está na direção da sua providência.
guiando sua obra para a glória de seu nome. Sabe, meus queridos, esse é o preço que eu e você vamos pagar por pregar a verdade, por denunciar o pecado, por chamar o pecado pelo nome. Não somos melhor do que ninguém. Vivemos em um corpo pecaminoso. Mas Deus tem nos dado vitória sobre o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel capítulo 36, o verso 26, diz que Deus ele está disposto a mudar você, para você parar de viver no pecado. Ele diz que tira o coração de pedra, ele dá um coração de carne, ele coloca um espírito novo dentro de você e faz você obedecer a sua palavra. Cristo nos dá a vitória sobre o pecado. Essa vitória não é nossa. Não podemos retribuir a nós. Não é nós. É o Cristo em nós, nos dando vitória sobre o pecado. E o preço que pagamos é ser chamado de extremista, de radicais, de fanáticos, pelos mundanos e pelos membros da igreja que são mundanos também. Não todos, mas aqueles que têm ódio dos que denunciam o pecado é porque são mundanos dentro da igreja. Então, meus queridos, o Apocalipse 3, verso 15, 16, ele fala de uma mornidão entre o povo de Deus. E lá diz que Deus está a ponto de vomitar da sua boca. E ele diz que ele quer que nós compre ouro refinado, colírio para os olhos, para a gente ver, e vertes para cobrir a nossa nudez. Pode ser, amigo, pode ser, amiga, que essas pessoas, as quais vocês têm chamado de fanáticos, de extremistas, são exatamente os adventistas que estão denunciando o pecado pelo nome. Essa palavra tem que se cumprir. E aqui diz que quando eles atingirem a norma que Deus deseja, eles serão chamados de fanáticos, de extremistas, de esquisitos, de austeros. Pode ser que você precisa ficar mais apercebido. Pode ser que essa pessoa que você considera fanático, ele só está vivendo à altura do chamado de Deus. Ele pode ser extremista comparado a você, que é morno. Ele pode ser radical, ele pode ser fanático considerado a você, que é morno, que se delicia no pecado, que se veste como os mundanos, que em vez de defender a verdade, está defendendo o pecado. Que Deus em Cristo te abençoe. Desperte a sua mente, seu coração, para, em vez de estar acusando os servos de Deus de fanático, de extremista, você seja mais um que se levanta em defesa da verdade e denuncia o pecado pelo nome. E que você seja mais um que vai ser chamado de extremista e de fanático também, quando viver à altura do chamado de Deus. Fica com Deus, um abraço. Vou deixar um pequeno vídeo aqui para você meditar. Fica na paz. Gosto de uma frase do Leroy Fromm que fala assim, que a virgem louca não suporta a maneira como a virgem sábia exagera na questão do óleo. E eu digo isso com muito carinho, mas com muita veemência para você. Cuidado. Pense muitas vezes antes de você chamar alguém de radical ou fanático. Pense. Pode ser que ele só esteja sendo fiel. Ele pode ser fanático comparado a você que é morno. Mas se comparar ele com uma outra pessoa, pode ele não ser fanático. Então ele pode ser uma pessoa que ele é muito extremista comparado a você que tem comportamento perdido. Mas comparado a alguém que está vivendo a fé do evangelho, ele pode não estar em outro extremo assim.